Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? E aí, como é que tá? Eu tô muito bem, graças a Deus. E hoje nós vamos testar um produto. Eu já tô aqui com as minhas sobrancelhas preenchidas, então quer dizer que nós vamos testar produto de maquiagem, sombras e olha aqui, não sei se vocês também é assim, quando vocês vão fazer a sobrancelha, se vocês acabam espremendo as espinhas que tem nas suas caras. Eu sei que não pode, mas não dá, gente, é muita vontade de espremer. E aí fica com a cara assim, ó, toda inchada. O produto que nós vamos testar hoje é a paleta Be Fabulous da Ruby Rose. Deixa eu contar a história aqui pra vocês. Quando saiu essa paleta, eu fui correndo pra ver, pra querer comprar, e quando eu cheguei no site, não tinha, tava esgotado, sabe? Quando eu vi que tinha lançado ela, eu queria comprar, por quê? Dizem que é uma paleta inspirada na paleta da Huda Beauty. The Beauty. Vou abrir aqui pra vocês verem. E realmente, eu vou deixar uma foto pra vocês da paleta da Huda Beauty. E vou deixar a foto dessa paletinha aqui, ó. Vem nessa embalagenzinha de plástico. E realmente as cores são bem parecidas. E eu vi vários vídeos, vários tutoriais fazendo um olho com a Ruby Rose e o outro olho com a da Huda Beauty. E, sinceramente, são bem parecidas, são bem similares. Não sei em relação à durabilidade da paleta, né, a durabilidade das sombras e tal. Mas realmente parece que foi uma paleta inspirada. E eu fui pesquisar essa paleta no Mercado Livre, porque quando eu não consigo comprar as coisas no site da marca, eu vou no Mercado Livre ou em outro site. E aí eu fui pesquisar, gente, essa paleta aqui custa R$23. A paleta da Huda, aqui no Brasil, se você encontrar pra achar, se encontrar pra achar é ótimo. Se você encontrar pra comprar, ela varia de 300 e pouco, R$400. Tem gente que comprou até de R$450, dependendo da loja, porque é uma paleta muito cara lá nos Estados Unidos, imagina aqui. Essa paleta aqui custa 23 e eu achei no Mercado Livre, tinha gente vendendo por 200, 300, 900, 1.200 reais numa paleta dessa. Aí eu pensei, cara, não é possível que alguém compre. E eu vi um monte de gente comentando que tinha comprado, mas vai saber, né? Não entendi. E aí eu vou abrir aqui a paletinha. Gente, não quer abrir. E ela vem com um pincelzinho assim, que a gente nunca usa. Vem com um primerzinho. Um primer. E aí vem essas cores aqui, essas mais cintilantes e tal. E vem essas cores mais opacas, né, marrons. Então nós vamos começar utilizando esse tom aqui, que é um tom mais claro, ó, opaco. Um begezinho. E eu vou aplicar esse tom nas minhas pálpebras, que já está com corretivo, então eu vou aplicar ela somente aqui em cima, porque a parte de baixo eu gosto de deixar o corretivo molhado, porque aí a sombra pigmenta bem. Então venho aqui, vou aplicar, e aí a gente vai falando sobre as sombras, ó. Eu gostei dessa sombra aqui já porque ela não esfarela. Nossa, hoje eu tô falando tudo errado. E tem algumas sombras que eu já testei ultimamente, que essas sombras brancas das paletas esfarelam muito, não sei por qual motivo. Aí peguei mais sombra, apliquei somente aqui na minha pálpebra fixa. Agora eu não sei o que eu vou fazer, pra falar a verdade. Ó, então pra começar a nossa maquiagem, eu não sei o que eu vou fazer. Vou fazer um esfumadinho assim na lateral, mas na diagonal. E eu vou utilizar esse pincelzinho da paleta e vou pegar esse tom aqui de marrom, que é um marrom mais laranjinha. Ó, peguei bastante. Dá uma leve esfarelada. E eu vou aplicar aqui, ó, assim. Tipo fazendo um formato de V, de C. Daí vou vir com esse pincel aqui, o 05 da Macrylan. E já vou esfumar. Ó, eu achei bem pigmentada. Eu vou pegar mais da sombra, só que eu vou pegar já com o pincel de esfumar e vou ir subindo esse esfumado. Eu quero um esfumado, assim, bem rente à sobrancelha. Amei, gente. Amei. Achei ok pra esfumar e a pigmentação também é boa. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Daí agora eu vou vir com um pincelzinho assim. Mais fofinho, só que um pouco menor. E vou utilizar este tom de marrom aqui, do ladinho do cinza. E vou depositar também no canto. Meio que fazendo um Vzinho, mais na lateral mesmo. E já vou esfumando. Vou vir com um pincel limpo e vou dar uma esfumada aqui.
Vou pegar mais um pouquinho desse marrom. Vou depositar aqui, ó. E já vou esfumando. Olha, por enquanto, eu tô gostando bastante das sombras. Sério, R$23 bem pagos. Às vezes você paga R$23, mas o negócio é uma bosta, por exemplo. Eu tenho uma outra paleta da Ruby Rose, mas eu não gosto tanto. Eu acho que quando você vai colocando uma sombra em cima da outra, a sombra anterior começa, tipo, meio que sumir, sabe? Não vai dando esse degradê que eu tô conseguindo fazer aqui. Daí agora, pra não falar que a gente não utilizou o preto, vou utilizar um pincel assim, ó, que ele é mais chanfradinho e ao mesmo tempo ele é fofinho. Vou pegar aqui a sombra preta pra gente ver se a sombra preta é boa, né? Ó, peguei bastante produto e vou aplicar aqui na diagonal, ó. Assim. Vou dando batidinhas. Ó, aparentemente não é aquele pretão, tá? Mas... ó, já vou dando uma esfumadinha com o pincel mesmo. Vou pegar mais um pouco do preto e vou depositar. Daí eu vou vir com aquele pincel que a gente usou, marrom mais escuro, só sujo de marrom. Não peguei mais produto e vou esfumando. Vou pegar um pouco desse marrom aqui e vou colocar aqui nessa transição, pra não ficar tão marcado, ó. Vou vir com o pincel 04 da Macrylan também, que é mais fofinho e um pouco maior. E vou dar uma esfumada aqui na lateral. E agora eu vou voltar com o pincel sujo de preto. Daqui a pouco a gente vai limpar essa sujeira. Eu fiz a mesma coisa do outro lado, ou pelo menos tentei fazer a mesma coisa do outro lado. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou utilizar esse corretivo aqui da Maybelline e um pincelzinho assim. E vou fazer um semi-cut crease. Eu vou fazer até a metade aqui. Vou pegar aqui só pra limpar o começo dessa pálpebra, tá? E como agora eu vou utilizar sombras mais claras, eu gosto sempre de vir e limpar aqui a minha pálpebra. Daí, ó, chegou aqui na metade, eu vou dando batidinhas, porque eu não quero esse final marcado. Eu quero ele mais esfumadinho mesmo. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa sombra aqui, depois eu vou fazer os swatches das sombras pra vocês, tá? Esse tom aqui mais rosado. E vou utilizar esse tom aqui mais perolado. Perolado eu vou colocar aqui mais no início dos olhos e o outro eu vou colocar no restante da minha pálpebra. Então eu vou pegar primeiro essa sombra rosada. Ó, ela esfarela um pouco. Na verdade, ela esfarela muito. E vou aplicar. Meu Deus do céu. Muito linda. Mano, que sombra maravilhosa. E vou aplicando aqui, até mais ou menos aqui, ó. Daí eu vou vir com outro pincelzinho que é parecido. Peguei a sombra dourada e vou aplicar mais aqui no início. Daí eu dou uma leve esfumadinha nas bordinhas desse cut crease pra não ficar marcado. Olha, eu gostei mais da sombra dourada que da sombra rosa, mas a sombra rosa também é muito linda. Vou voltar com aquele pincelzinho que a gente utilizou pra pegar o marrom. E vou pegar um pouquinho do preto e um pouquinho do marrom. E vou aplicar aqui nessa transiçãozinha, ó. Vou voltar com esse pincelzinho aqui, o 05. Pronto, voltei. Olha, já fiz um delineado aqui que ficou mais ou menos, ficou meia bosta mesmo. Porque eu utilizei esse delineador aqui da NYX, que eu usei ele uma vez só, então eu não me adaptei a ele ainda. E ele fica com esse efeito assim, mais brilhoso, sabe? Ele não fica totalmente mate. E eu gostei porque eu fiz um olho que ficou mais puxado, sabe? Ficou bem puxadinho. E máscara de cílios, eu não vou aplicar cílios porque os meus cílios naturais estão ficando muito fracos, muito poucos, porque eu tenho usado bastante cílios postiços. Então o que eu fiz? Eu apliquei essa máscara aqui da Avon e essa daqui da Vult, tá? Apliquei essas duas, apliquei essa primeiro, depois essa. Já limpei a minha pele e agora nós vamos fazer a pele. O primer que eu vou utilizar vai ser esse aqui da NYX, que eu já testei ele com vocês em vídeo.
E eu vou aproveitar que eu preciso testar esses produtos, né? Então eu vou utilizar ele, que eu usei ele só 2 vezes. Olha, ele matifica bastante. E agora eu vou utilizar essa base aqui é da Revlon, que, ó, essa base aqui é da Makeup Revolution, que eu testei com vocês num vídeo anterior, então eu vou aproveitar para testar ela. Essa cor aqui é a cor 05 F5 e da outra vez eu misturei com a F6, só que a F6 é muito mais clara, então eu vou utilizar apenas essa F5. Daí da outra vez, o que eu fiz? Eu espalhei com a esponjinha, mas hoje eu vou espalhar com o pincel pra ver como que vai ficar. Se eu vou gostar mais do acabamento dela com o pincel ou com a esponjinha. Acho que hoje a cor ficou um pouco melhor porque eu utilizei somente a F5. E também tô gostando do acabamento dela com o pincel. Sobre a cor, eu estou amando essa cor. Ficou bem parecida com o meu tom de pele. Vou utilizar o corretivo da Maybelline. Esse aqui é o 25. Esse aqui é da linha Maybelline Fit Me. E vou aplicar aqui na região das olheiras. E agora com a esponjinha eu venho dando batidinhas para espalhar todo esse corretivo. O pó que eu vou utilizar vai ser esse aqui da Maybelline. E eu vou vir com a esponjinha assim, ó. Vou tentar pegar um produto aqui com essa esponjinha. E vou aplicar aqui, ó, nas olheiras. Bem pouco pó, tá, bereiras? De contorno, eu vou utilizar essa paletinha aqui da Makeup Revolution, que eu testei com vocês em outro vídeo. E um pincelzinho chanfradinho, fofinho. E vou misturar esses 2 tons aqui de marrom. E vou aplicar aqui, E vou aplicar aqui, ó, uma machadinha. Daí eu vou vir com o meu pincel de pó e vou varrer todo esse excesso de pó que a gente passou aqui na face. E antes de finalizar a pele, eu vou utilizar esse tom de marrom mais laranjinha, que a gente utilizou no início. E vou aplicar aqui abaixo dos meus cílios. Vou utilizar a máscara de cílios da Vult. Vou voltar com o pincelzinho que a gente usou esse tom aqui de dourado. E vou dar um acabamento aqui. Só pra dar um tchan. De iluminador, eu vou utilizar essa mesma paleta aqui de contorno. E ele tem esses 2 tons aqui que são iluminadores. Então eu misturo os 2. Dou uma sopradinha. E vou aplicar aqui primeiro no nariz, na boca. Aqui na lateral. E o batom que eu vou utilizar hoje é esse batom aqui da Sugar Pure. Então é isso, meus amores. Esse foi o resultado da maquiagem, ó. Eu gostei bastante das sombras, mas eu tenho que dizer que essa sombra rosada, ela perdeu um pouco da intensidade. Depois que eu passei ela, depois de alguns minutos, ela perdeu um pouco da intensidade da sombra, sabe? Ela ficou mais puxado pro dourado do que pro rosa, mas mesmo assim vocês conseguem ver a diferença das 2 sombras. Eu gostei bastante da pigmentação das sombras, realmente ela tem uma pigmentação muito boa. A única coisa ruim é essa embalagem que, pelo menos a minha, tá difícil de abrir. Vou fazer uns swatches aqui das sombras pra vocês verem. Vou pegar umas 3 sombras mate. Vou pegar esse tom aqui e vou pegar esse vermelho aqui. E deixa eu ver, esse marrom aqui que a gente não usou. Vou aplicar aqui na minha mão, ó, pra gente ver. No braço, como vocês podem ver, ela não pigmentou muito. E a maioria da sombra ficou aqui na minha mão, ó. Mesmo esfregando, ela esfarela um pouco. Agora eu vou pegar sombras, essas sombras brilhantes. Esse vermelho aqui, com vinho. Esse amarelo, um dourado assim, mais puxado pro amarelo. E vou pegar esse aqui, ó. Peguei este aqui.
Vou passar aqui na minha mão. E como eu já esperava, né, que as sombras cintilantes, elas sempre pigmentam mais. Essa daqui, ela esfarelou um pouco. Então tem esse ponto aí negativo da paleta. Mas uma paleta, gente, que custa R$23, ter essa pigmentação, essa qualidade, essa facilidade pra você esfumar e essa variedade de sombras, dá pra você usar em várias maquiagens. Essa paleta é uma paleta, assim, que eu acho que vai ser bem versátil. Espero muito que vocês tenham gostado da maquiagem, tenham gostado do vídeo, que eu possa ajudar você a decidir se você compra ou não essa paleta. Minha opinião, como consumidora, eu gostei bastante e com certeza eu vou utilizar ela várias vezes. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo e até o próximo!